Doutor, e se retira da onde? Da nuca também? Da nuca também. Mas aí não vai crescer um fio longo? Isso você tem que explicar ao paciente, seria o inconveniente que a pessoa, de tempos em tempos, ela tem que fazer um corte ou aparece a sobrancelha. Mas você sabe que você explicando isso para o paciente e ele entendendo, ele aceita muito bem e ele procura por isso. É raro a pessoa que não aceita, mas claro que você tem que ser muito honesto e explicar isso para o paciente. Ok, então agora, doutor, vamos falar do procedimento, que eu acho que é interessante a gente falar tudo de como acontece esse procedimento. O doutor Calixto já falou que o transplante é feito, o enxerto, né, na verdade, se retira da nuca, da região da nuca, né, doutor? Acima da nuca. Requer anestesia local. Perfeito. A área doadora, você resseca então um fuso de couro cabeludo, você prepara tudo isso em microscopia, você faz esse transplante, isso é feito sob anestesia local com sedação, claro, tem um anestesista presente para a segurança nossa e do paciente, isso é uma coisa que hoje, cada vez mais a cirurgia plástica, nós estamos empenhados em segurança do paciente e do profissional que está executando o trabalho. Esse paciente é feito num regime ambulatorial, porém dentro de um hospital, de uma clínica, para que a gente tenha toda a segurança e também controle de infecção. E esse paciente recebe alta imediatamente após o procedimento, ele se alimenta e está em condições de alta. Uma coisa muito importante que também o paciente tem que entender, que depois o SUS pode completar, é que há necessidade após o implante de capilar, que esse paciente esteja consciente que há necessidade da maximização do resultado. O que vem ser isso? O seu corte de cabelo, muitas vezes ele tem que alterar a maneira que ele usa o cabelo, a maneira que ele faz o seu penteado, que ele coloca o seu cabelo, para quê? Para que haja um aspecto de volume, para que se maximize. Como assim que eu quero dizer? Muitas vezes o paciente não tem uma área doadora muito boa, ou a região da calvície é uma região muito larga, você faz a região anterior e ele tem que maximizar com que esse cabelo fique um cabelo de fios mais longos para que cubra a região posterior. Então isso é muito importante que o paciente esteja consciente disso também. Interessante, doutor. E uma coisa que me ocorreu aqui, quando o senhor vai fazer o implante, o senhor raspa o restante que está em volta ou não? Normalmente nós temos o hábito de raspar a área que vai ser implantada, porque com isso nós temos uma visão direta da área a ser tratada e a quantidade de unidades foliculares que você coloca é muito maior. Claro que há exceções. Há pacientes que por um motivo não aceita e pacientes do sexo feminino também você não tem condições de fazer essa raspagem. Então aí você tem que explicar ao paciente que vai ser um procedimento mais longo, um procedimento desse normalmente em torno de 3 horas, no sexo feminino já dura em torno de 5 horas, porque é uma coisa mais trabalhosa, tá? Mas claro que existe técnicas que você também pode fazer dessa maneira. Pois não. Desculpa. É que o desenho no homem da calvície ou da linha anterior do cabelo é completamente diferente do desenho da mulher. O homem normalmente ele apresenta umas entradas acima de 40 anos, que é normal do sexo masculino, independente se a pessoa é calva ou não. Já a mulher ela apresenta alguns bicos nessa região, um avanço de cabelo diferente do homem. E mesmo na região anterior, o formato do cabelo, ou seja, o desenho da linha anterior da mulher no sexo feminino é completamente diferente do homem. Então isso é muito importante quando a pessoa vai ser submetida a um tratamento, que ela procure um profissional especializado na área, porque ela vai ter diferenças, ela vai ter certos refinamentos que ela não conseguiria. Mesmo porque a escolha do folículo piloso, pelo que eu entendi do que o senhor falou, é muito importante. A escolha da saúde da área doadora. Justo. Então, quais são os folículos pilosos que vão ser transplantados? São os mais saudáveis, mas quem faz isso tem que entender, né? Muito inteligente. Isso, que bom que você entendeu essa mensagem que nós queríamos passar. Porque você, antes de fazer um procedimento desse, você tem que analisar a área doadora. Há pacientes que nos procuram que nós recusamos o tratamento, que não indicamos. Por quê? Porque tem uma área doadora pobre, que nós chamamos de densidade baixa, que são pessoas que apresentam um cabelo muito fraco, muito ralo, espaçado. A distância entre um folículo e outro é muito grande. Nossa. Então você não vai conseguir volume, ou seja, você vai fazer uma cirurgia que você não vai conseguir 1000 unidades foliculares e que você vai deixar esse paciente frustrado com o seu resultado.
Tem perigo, tem algum risco de rejeição, doutor? Não, a rejeição não. A infecção é muito rara, o couro cabeludo é muito vascularizado e hoje nós temos utilizado no tratamento dos implantes de cabelo, que são fatores de crescimento. Não é propriamente células-tronco, mas são fatores de crescimento que você colhe uma amostra do sangue do paciente, você prepara o plasma e desse plasma você enriquece ele em fatores de crescimento e isso até é um motivo de uma tese nossa de mestrado, doutorado, nós estamos fazendo na Unifesp e em São Paulo, e que isso então adicionado a enxertos de gordura e mesmo a implantes de cabelo, ele aumenta a viabilidade desses folículos, o crescimento é mais rápido, mais seguro e que esses fatores de crescimento estimulam esse cabelo na sua pega ou na sua integridade, integração à área receptora. A pessoa que recebe o implante, ele pode usar boné no pós-operatório, porque, ou então a mulher, se tiver que raspar a região, pode-se abafar essa região do pós-operatório com um boné? Pode. Hoje, esses bonés, esses chapéus de corrida ou de ginástica, esses que nós temos hoje, eles já têm uma ventilação própria. Claro que aquele chapéu em que vai abafar, nós não aconselhamos nos 30 primeiros dias. Porque as pessoas têm que tomar cuidado nos 30 primeiros dias, não ficarem expostas diretamente ao sol na área receptora e mesmo que nós pedimos que não faça a utilização de sauna, nem mesmo de banho de piscina, rios, lagos, nessa fase de 30 dias, não. Entendi. Doutor, a sutura onde se faz, onde se retira, como é que deve ser tratada no pós-operatório? Tá. Quando eu disse que nós olhamos a densidade do cabelo na região da área doadora, nós olhamos também a sua elasticidade, porque essa elasticidade ela tem que ser perfeita para que você faça uma sutura e essa sutura fique um risco para que seja imperceptível no pós-operatório e também que permita que nós possamos fazer as outras etapas, a segunda, a terceira, porque a área doadora é a mesma. Essas suturas são pontos contínuos que são absorvidos, na maioria das vezes, 99% das vezes, utilizamos fios absorvíveis em que não há necessidade da retirada. Nós temos uma clientela muito grande fora de Goiás, em que nos procuram que esses pacientes no dia seguinte voltam para a sua região e voltam depois ao consultório com 6 meses de operado para que a gente faça uma avaliação do resultado ou mesmo um planejamento para a segunda etapa. Então não há necessidade de retirada de pontos. E a área receptora, esse cabelo, ele já pela fibrina e mesmo por esse concentrado de plaquetas, fatores de crescimento, que na realidade é uma cola de fibrina autóloga, ele também retém esse cabelo para que não haja necessidade de pontos. Doutor, dói? Tem algum desconforto? Normalmente não é o que os pacientes falam, é uma cirurgia muito confortável. Claro que no primeiro dia de pós-operatório ele pode sentir um certo desconforto, mas um dia após, nem uso de analgésico nós prescrevemos aos nossos pacientes. Nossa! Não é uma coisa dolorida. Achei incrível. Eu conheci o Marcelo Antony no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, e ele já tinha umas entradas maiores. Depois, observando ele no vídeo, a gente foi vendo que ele estava ficando um pouco mais calvo. Ele fez o implante capilar e é absolutamente natural, é realmente muito bom esse trabalho que vocês realizam. O público hoje que nos procura é um público, eu diria para você que são profissionais liberais, médicos, colegas nossos, advogados, promotores, engenheiros, políticos e grandes empresários. Claro que também o jovem também, recém-saído de uma faculdade, também na faixa de seus 27, 28 anos, tem nos procurado muito.